Oi, você que está aí do outro lado. Primeiro de tudo, obrigada, obrigada, obrigada pela audiência, pelo interesse de vocês pelos nossos assuntos. Eu estou muito feliz. Quem já me conhece, olá. Quem não me conhece, meu nome é Renata e estamos aqui nesse momento Vênus Talk. Mulheres falando de maturidade, de menopausa, de cuidados femininos, tudo aquilo que interessa para você. Então, meu muito bem-vindo. E eu tenho a honra de estar convidando hoje para conversar com a gente, doutora Adriana. Bem-vinda. Obrigada, Renata, muito obrigada. O prazer é todo meu. Realmente eu fico muito feliz de participar de momentos como esse. Eu acho que quanto mais a gente puder divulgar informação de qualidade, a gente vai estar ajudando mulheres em outros estados, em outros países, porque a gente sabe que a melhor coisa é o boca a boca, né? O que uma fala, a outra fala. Isso é realmente importante. Então, muito obrigada mesmo por esse convite. Obrigada a todas que estão assistindo. E eu costumo dizer que as pessoas não gostam de estudar, mas elas gostam de aprender. As pessoas gostam de aprender. E eu acho que o momento da gente bater esse papo é levar esse tipo de conhecimento. Com Né? certeza. Que hoje a informação tem tanto em tanto lugar, todo mundo pega um celular e sai gravando. E o Vênus tem essa característica. O nosso DNA é trazer quem realmente sabe, quem estudou, quem foi atrás, para quem está do outro lado falar, não, peraí, eu escutei isso no Vênus, então Verdade. vamos falar um pouco do que acontece de verdade. Sim. Dentro da sua especialidade, o que é a maior dor da mulher? O que é que a mulher precisa saber? Bom, vamos lá. Então, como mastologista, né, eu acho que tem dois grandes temas que são muito importantes para a gente conversar. O primeiro, sem dúvida, é o medo real, né, do câncer de mama, e aí isso gera uma série de dúvidas que a gente vai estar falando aqui, desde se existe ou não a prevenção, o que fazer, aquela paciente que tem um familiar com câncer de mama, ou aquela que não tem e que às vezes acha que por conta disso ela não precisa fazer nada, ela não precisa ter o mesmo cuidado. E você sabe, Renata, que todo ano, né, no mês do Outubro Rosa, que aí a gente fala muito mais sobre isso, volta e meia me chamam para fazer uma live, alguma coisa, e eu fico pensando se eu não estou falando mais do mesmo, mas eu percebo que todos os anos as pessoas continuam com dúvidas muito parecidas e muitas vezes deixando de fazer suas prevenções, seus exames, ou por medo ou por desconhecimento. Então, sem dúvida, o medo do câncer de mama e do que ele significa é o meu dia a dia, né? E a outra coisa, linkando muito com a questão da menopausa, eu posso ou não fazer reposição hormonal, uma vez que eu tenho tanto medo do câncer de mama, ou eu tive câncer de mama, ou minha mãe teve, enfim. Então, essas duas são os dois principais temas que eu vejo no consultório. E aí, começando um pouquinho em relação ao câncer de mama em especial, eu costumo dizer para aquela paciente que chega para mim já com o diagnóstico, eu digo para ela, olha, eu sei quais são as duas primeiras perguntas que vieram à sua cabeça. E sempre, nesses anos todos fazendo mastologia, o que eu costumo ouvir é, doutor, eu vou morrer por causa do câncer? Né? E a outra coisa é, eu vou perder o cabelo? E eu digo o seguinte, olha, morrer por conta do câncer de mama, muito, muito provavelmente não. Não. Porque hoje a gente sabe que câncer de mama, que no passado era uma sentença praticamente, né? Hoje não é mais. A gente tem 95% de chance de cura. Então eu digo para ela, as chances de cura são altíssimas. A gente precisa ver quais armas nós vamos precisar usar. Às vezes a gente usa 1, 2, 3, e eu vou falar dessas armas daqui a pouco, mas a gente tem grandes chances de cura. Em relação ao vai ou não perder o cabelo, eu digo depende. Aí depende se a gente vai precisar da arma da quimioterapia ou não. E é importante porque às vezes as pacientes se sentem mal em valorizar essa questão do cabelo. Falar, puxa, doutor, eu sei que é uma bobagem. Não, não é uma bobagem. Não é uma bobagem. Se para você aquilo é importante, temos N opções para você conseguir ter o cabelo durante o tratamento da quimioterapia, evitar a perda ou se perder, como fazer, porque isso é importante também, que a paciente ela se entregue ao tratamento realmente encarando de frente aquilo, e não é fácil, né? Então, não minimize essa sensação de, é bobagem, de forma alguma. Eu acho que não é fácil e existe um peso, sim, na palavra e é muito dolorido você receber o diagnóstico se você não tem a informação. Eu acho que se a gente soubesse, eu, Renata,
Se eu soubesse que eu vou morrer depois de amanhã, eu morro hoje de infarto. Eu não vou ter tempo de esperar o meu depois de amanhã, porque hoje eu infartaria. Sim. Então, se você recebe um diagnóstico, por exemplo, olha, a sua doença é assim, 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 você tem 6 meses, em um mês a energia já foi embora. Exato. Agora, as pessoas não têm noção hoje do quanto você tem de tecnologia, o quanto você tem de exames mais apurados, o quanto você consegue atender de uma forma muito maior. Quando eu recebi o diagnóstico e tal, que tem um nódulo, um tumor, vai ter que operar, vai ter que tirar, vai ser um quadrante inteiro, eu parei na frente do espelho, olhei para mim no espelho, falei assim, acho que o cabelo eu não vou importar, mas eu não queria perder os cílios. Aí eu fiquei olhando para mim, eu falei, gente, o que são os cílios? Mas aí eu fiquei comigo, falei, acho que eu não queria. Os cílios não. E para cada um, pega em um lugar. Exato. E não tem como você colocar tudo no mesmo balcão e falar, agora é tudo assim e vai ser assim. Porque não é. E cada um pensa e sente de uma forma diferente. No meu caso, foi muito doido, porque a minha mãe tem 7 irmãs, eu tenho primas em abundância. E nunca ninguém teve nada. Nunca ninguém teve nada. Uma teve colesterol alto, triglicéridos, a outra teve não sei o quê. Mas nada, ninguém nunca teve. Eu falei, gente, que prêmio. De onde saiu isso? Né? Então, assim, será que eu vou ter que avisar todas? Todas vão ter que procurar? Não vão ter que procurar? Porque eu acho que esse tipo de diagnóstico não adoece só a pessoa, adoece o núcleo familiar. E quando o núcleo familiar, ele inteiro, ele está comprometido, é ele inteiro que tem que ser tratado para ajudar a pessoa que está doente. Sem dúvida. Isso eu acho que é o que falta hoje em dia, que é o que aterroriza, e a mulher assim, como eu vou contar em casa, como eu vou falar, e como vão receber, e não sei o quê. Não, eu acho que tem que ter este coletivo envolvido, porque aí o caminho fica mais leve. É verdade, Renata. E isso que você falou, puxa, eu tenho tantas primas, mães, tias, enfim, e ninguém nunca teve. Isso é muito importante, porque às vezes as pacientes, não estou dizendo que é o seu caso, mas às vezes as pacientes, elas acabam negligenciando a realização dos exames, a busca por um diagnóstico, porque, puxa, eu não tenho ninguém. Então, gente, aqui vai a primeira dica. O câncer de mama hereditário, que é aquele que você pode ter dado uma mutação da sua avó, que passou para sua mãe, que passou para você, corresponde a mais ou menos 10 a 15% dos casos de câncer de mama. Então, é a minoria. A grande maioria dos casos de câncer, eles ocorrerão de forma esporádica, como você está me contando, né, Renata? E às vezes os pacientes falam, mas então não é genético? Genético todos são, porque significa que uma célula previamente normal, ela sofreu uma alteração no seu DNA, quer dizer, nos genes, e ela acabou se transformando numa célula de câncer. Mas, será que ela herdou uma mutação e que futuramente vai virar um câncer? 10 a 15% no máximo. Então, não devemos negligenciar esse cuidado, mas também saber que estamos numa família onde existe essa hereditariedade, gente, também não é uma sentença. Nem uma sentença de que vai ter câncer e muito menos uma sentença de morte. Então, precisamos conhecer, né, Renata, para a gente poder... Acho que, é de verdade, gente, estamos aqui para dizer. Não é porque na tua família teve um caso que você vai ter também. Esta porcentagem são 10%. E não é porque teve na tua família que você vai ter também. Então, turminha que está aí do outro lado, mulherada, não abra mão do seu exame. E não abra mão de fazer a mamografia e o ultrassom. Meu exame de mamografia veio normal. E quem encontrou foi ultrassom. Então, não adianta venderem a campanha de vamos todas fazer mamografia, vamos espalhar mamógrafo por aí. Não, você precisa fazer os dois. Mas você precisa ter um médico que te acompanhe. Esse é o 00 do caminho. É verdade, Renata. Foi muito bom você falar em relação à mamografia, porque realmente existe uma campanha muito grande, e essa campanha é muito válida, né? Super séria. Em relação à mamografia, porque a gente tem hoje basicamente 3 exames
de diagnóstico, para avaliação da imagem da mama? A mamografia, o ultrassom e a ressonância magnética. Claro que se a gente puder usar os três, melhor. Mas do ponto de vista populacional, são exames caros, que têm outras vamos dizer assim, implicações. Então, foram feitos estudos lá no passado, na Suécia, com rastreamento mamográfico. E eles viram o quê? Que, de fato, fazendo rastreamento mamográfico, na época a partir dos 50, isso baixou um pouquinho para 40, a gente consegue diminuir a mortalidade pelo câncer de mama. Mas, sem dúvida, a gente sabe que só a mamografia, muitas vezes, é insuficiente. Então, o ideal seria, de fato, fazer as duas coisas. Mas o que me preocupa, Renata, que eu vejo, é que, às vezes, alguns colegas, claro que não por mal, mas por talvez desconhecimento, fazem o contrário, substituem a mamografia pelo ultrassom. E eu já ouvi muito coisas do tipo, eu só faço ultrassom porque a mamografia dói, porque a mamografia tem radiação e eu vou ter câncer de mama ou de tireoide. Então, gente, esse é um mito que é importantíssimo que a gente consiga tirar aqui. A radiação dispersa, que a gente fala, que é aquela radiação que vai além do alvo que a gente quer atingir, a radiação dispersa da mamografia é desprezível. Então, mesmo aquele protetor de tireoide que se coloca quando a gente vai fazer o exame, aquilo é puramente por um efeito psicológico. Não existe aumento de risco de câncer, nem de mama e nem de tireoide com esses programas de rastreamento. Eu não estou dizendo também para a paciente fazer mamografia todo mês, porque ela fala, então eu fico mais tranquila. Nós não sabemos se essa radiação, né? Mas dentro do que se preconiza, de uma vez por ano, eventualmente a cada 6 meses, a depender da idade e dos achados, é absolutamente seguro. Então, essa é uma coisa importante. E a outra, Renata, que eu vejo que às vezes as pacientes não fazem, pelo medo. O medo do diagnóstico, sem dúvida. O medo, eu não vou nem olhar, porque se eu encontrar... Não, pelo amor de Deus, quando você encontra, você ganhou na loteria. Ainda existe isso? Existe. Por incrível que pareça, existe. A gente, não, vamos tentar encontrar, porque se existe isso é ser um avestruz. É você enfiar a cabeça na areia. Exato. E achar que o corpo inteiro está de fora e que ninguém vai te ver. Turminha que está aí do outro lado. A prevenção é o melhor tratamento. Vamos encontrar antes. Vamos prevenir. E vai ficar aqui uma dica. Sabe o que me ajudou muito a não deixar passar a data? É o meu presente de aniversário para mim. Antes do meu aniversário, quando todo mundo começa a falar assim, nossa, aniversário tá chegando, o que você vai fazer? No meu coração, assim, exame. Tá na época, tá na data, é a semana. Então, antes do meu aniversário, eu me dou de presente. E antes do meu aniversário, é sempre a data que eu tenho que refazer todos os meus exames. Então, pega uma data que seja importante para você, pega um momento que você não vai esquecer e dê de presente para você a oportunidade de se cuidar. Vale a pena. E não dói. O que dói é você ouvir que daria para ter sido tratado e você não foi atrás. Isso dói. Exatamente. E esse medo em relação à dor, sabe que houve um trabalho que eu até fui rever recentemente, de 1993, se eu não me engano. E foi um trabalho, não era um trabalho nacional, mas que ele foi feito num centro de diagnósticos de mama, eram 100 e tantas pacientes, e o que eles faziam? A técnica fazia a compressão da mama de um lado, e do outro, não sei se você já ouviu falar desse trabalho, do outro lado, eles davam para a paciente o pedal que fizesse a compressão. Que ela mesma. Que ela mesma. E eles viram que quando a paciente tinha esse controle, ela comprimia muito mais do que precisava. Mostrando que, em parte, a dor tem a ver com o emocional, com a preocupação. Tem alguém que vai fazer, que vai comprimir, que vai apertar, isso vai doer. E quando aquilo estava na mão dela, era mais tranquilo. Então, a gente já precisa... Claro, não vou dizer que é um exame que não incomode, para algumas mais, outras menos... Mas a gente precisa fazer, é muito rápido e a gente tem um benefício imenso de fazer esse rastreamento inicial, né? E rastrear, gente, o que significa? Porque às vezes o paciente diz, eu não fiz porque eu não sinto nada. Rastrear é procurar em alguém que não tem nenhum sintoma. E a mamografia vai procurar o quê? Uma poeirinha, uma microcalcificação, que é quando a gente está no início do tumor e a gente tem chances de cura altíssimas com tratamentos menores. Porque cura a gente vai ter. E às vezes a gente consegue ter a cura com uma cirurgia pequena, uma radioterapia e acabou.
Então, é realmente importante, não deixem de fazer, não deixem o medo, seja do diagnóstico, seja do exame, ser maior do que a possibilidade de uma cura, caso você tenha alguma coisa. Que não fazer não vai deixar de ter, não é, Renata? Não, não vai deixar de ter. Eu tenho uma amiga que ela falou assim: eu tenho 3 filhas, eu faço porque se eu encontrar em mim, elas vão ter que procurar. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, olha onde vai, né? Cadê o auto-amor Sim, da pessoa? exatamente. Então ela não consegue fazer por ela. Ela faz porque se ela encontrar, as filhas vão tratar. Então, assim, que você não precise de outro motivo para procurar aquilo que é a sua saúde, que é a sua vida, que você priorize o que é o seu bem-estar em primeiro lugar e que você seja maior que o medo. Porque a cura está aí e é lindo, né? Quantas pessoas comemoram o Outubro Rosa que vão fazendo aniversário, né? Verdade. Não é lindo? É, com E certeza. outra, você dá o seu testemunho do tipo, olha, eu passei por isso, eu sei o que é. É fácil? Não, não é fácil. Receber é difícil, gente, não é para qualquer um. Exato. Mas estamos aí. E o que é a dor do exame, gente? O que é a dor do exame não é nada, não é nada. Para a turma que tem prótese, que tem os silicones, e que é muito... Gente, para você pôr o silicone, o que você sofre... O que você sofre, né? Que você fica lá com os bracinhos presos, não pode mexer. Então, o que é uma mamografia? Exato. E isso é outra coisa importante. Pacientes com prótese podem e devem fazer mamografia. Sim. Porque recentemente eu tive uma paciente que chegou ao consultório com um nódulo, era um câncer, e ela tem prótese há muitos anos, ela é uma senhora, e ela, desde que ela colocou a prótese, ela nunca mais fez mamografia. E eu me assustei, ela disse, e eu pedi a mamografia, ela disse, eu não vou fazer, o meu médico falou que eu não posso, porque a prótese pode estourar. Pelo amor de Deus. Não, amiga. Então, de forma nenhuma, existem técnicas para que se tire a prótese do campo da mamografia, para que a gente possa realmente ver o tecido mamário que ficou ali. Então, é importante. Esse é um outro mito, né? Não vou fazer porque a prótese vai romper. Não, a prótese não vai romper por conta da compressão da mamografia. E a colocação da prótese, ao contrário do que a gente pensava no passado, também não atrapalha a identificação de um possível câncer, porque as técnicas de imagem melhoraram muito. Então, a gente tem realmente... a gente pode colocar prótese com segurança e a gente vai conseguir identificar alguma coisa. E se precisar, a gente complementa com a ressonância, enfim. Tem outras formas de cuidar. Exatamente, tem outras formas de cuidar. E quando você falou em algum momento, Renata, de por que a gente precisa ter a gente tem que estar preocupado com o outro para fazer o nosso exame. Não, é a preocupação da gente com a gente, é o cuidado da gente com a gente mesmo. E isso entra um pouco nas questões de como a gente pode tentar prevenir, né, o câncer de mama. Porque existem os principais fatores de risco para câncer de mama, eles não são preveníveis, que é ser mulher e a idade. Então, o câncer é uma doença do envelhecimento, na imensa maioria das vezes, porque as células vão ficando mais velhas e elas tendem, na hora de se multiplicar, de ter algum erro ali no DNA. Então, isso é fato. Se todas nós vivêssemos 100 anos, 1, 2 em 8 mulheres teriam câncer de mama. Não morreriam disso, mas teriam. Então, só que esses dois fatores a gente não consegue mudar, ser mulher e a idade. E nós vamos fazer o quê? A gente vai se desesperar? Não, a gente tem outros fatores que podem minimizar o risco, que é o risco próprio dessas duas questões que eu coloquei. Quais são esses fatores? Atividade física, isso é muito importante. Cuidar da saúde mental. Então, outro dia eu li uma coisa dizendo, definitivamente emoções não causam câncer e não curam. É claro que não é uma relação direta, você está triste e vai ter câncer, não é isso. Mas a gente sabe o quanto é importante a saúde mental para a questão de imunidade, a forma como você reage às diferentes dificuldades aí da vida, isso é muito importante. Então, sim, cuidar da saúde mental, cuidar da atividade física e alimentação, que aí caminham juntas, né? Porque a gente sabe que o sobrepeso na pré ou na perimenopausa aumentam o risco do câncer na pós, basicamente porque o tecido gorduroso é um produtor de estrogênio. Então, são coisas muito importantes que a gente tem que estar de olho, né? Então... Eu vou deixar aqui depois, para você que está aí do outro lado, a experiência do arroz. É uma mãe que coloca o mesmo arroz da mesma panela em 2 potinhos.
E ela fala para os filhos: para esse potinho você vai falar coisas boas, e para esse potinho você vai falar coisas horríveis. E é o mesmo arroz. E ela escreve palavras lindas e cola no potinho do bem. E ela escreve coisas horrorosas e cola no potinho do mal. E ela guarda os dois juntos. E o arroz, para onde ela falou coisas lindas, ele continua branquinho depois de um tempo. E o arroz, que falaram só coisas más para ele, aquele arroz ele fica inteiro preto, cheio de pontinhos de fungo. Então, o nosso mental, ele interfere. A gente não é só corpo físico, a gente tem o espiritual, a gente tem o mental, a gente tem o humor. O que é o humor? O humor que regula tudo. Eu brinco, né? Eu falo que quem não dorme direito por conta da menopausa não tem bom humor, porque não tem quem acorde de bom humor se você não dormiu. Então, o sono ruim, ele já vem com mais um sintoma junto, que é o mau humor. Não tem como. É bom dia por quê? Exatamente. Bom dia pra quem? Pra Bom você dia que dormiu. aonde? Pra você que deitou e dormiu, e eu que não dormi. Então, assim, a gente tem que cuidar. E é o estilo de vida. É o estilo de vida que vai dizer se você vai comer saudável, se você vai dormir cedo, se você lembra de tomar água ou não, se você suplementou sua vitamina, se você cuidou ou não, porque faz diferença. Faz diferença. E assim, ao longo do tempo você vai ver, porque o número não mente, a estatística está aí para mostrar a importância do exercício físico. Gente, eu levanto cedo, eu quero treinar? Não, eu não quero treinar. Eu vou feliz? Não, eu não vou feliz, mas eu vou. E eu não vou pela estética, eu vou porque eu sou avó. Eu quero brincar com meu neto, eu quero correr, eu quero viajar, eu quero tirar minha mala da esteira, eu quero poder pôr a minha mala na esteira, eu quero ter autonomia. E a longevidade já chegou. Exatamente. A gente vai viver mais, que a gente viva com qualidade. Exatamente. É um fato, a gente está vivendo mais tempo e é exatamente o que você falou. Esses são os pilares para que a gente viva com qualidade, porque longevidade sem qualidade não faz sentido, né, Renata? Então, os pilares, e eu acho que qualquer especialidade que você vá conversar aqui vai dizer isso. Alimentação, atividade física, e aí entra um pouco a questão dos hormônios, que tem um lado muito bom, tem todo o mito em cima dos hormônios, tem o exagero, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ser uma balança. Então, de modo geral, eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, porque isso também é assunto que eu recebo diariamente no consultório. Puxa, mas você é mastologista e você é a favor de reposição? Não só sou, como faço, porque é muito difícil viver sem hormônio, né? É muito difícil. Muito. Porque aí a gente, às vezes, sabe, Renata, por conta de um medo potencial, que é o câncer de mama, que é o que as pacientes realmente pensam, elas não estão preocupadas com a doença cardiovascular, com a osteoporose, com a depressão, porque isso é menos divulgado, eu acho. Então, elas têm tanto medo do câncer de mama, que aí vem todo esse outro combo, e aquela paciente talvez não fosse ter câncer. Não é uma relação direta, reposição hormonal, câncer de mama. Eu vou explicar um pouquinho isso. Mas então, para dizer que a gente tem que ponderar e individualizar caso a caso. Mas de onde veio esse medo todo do câncer de mama? Na década de 80, comecinho de 90, eu acho, houve um grande estudo americano, que foi o WHI, que foi um estudo que realmente, eu me lembro, eu estava acho que na faculdade ou acabando, e saiu na Veja o estudo, e mostrava assim, números alarmantes em relação a câncer de mama, a infarto, a AVC. Então, de repente, demonizaram a reposição hormonal. Passado um tempo, a gente viu, né, reavaliando o estudo, os médicos viram que, primeiro, foi um estudo que tinha sido muito mal desenhado. Então, algumas pacientes talvez não pudessem, de fato, estar ali. Em relação ao câncer de mama em especial, o que eles viram? Depois de 5 anos de uso daquele esquema que era estrogênio de equino com medroxiprogesterona, que é uma progesterona sintética, que não tem nada a ver com o que a gente usa hoje em dia, nada, nenhum nem outro. Depois de 5 anos de uso, existia um pequeno aumento de risco. Depois de 10 anos, existia um aumento de risco em torno de 4 vezes. Mas veja, era um aumento de risco comparado com quem não usou. E, de novo, parecia que usar reposição era uma sentença, e não é. Então, tem duas questões. Uma, hoje a gente faz reposição com os tais bioidênticos, que nada mais são do que hormônios que têm a fórmula igual ao que a gente produz.
A progesterona natural, ela não aumenta o risco de câncer de mama. Mesmo lá, o WHI mostrou que no grupo de pacientes que só usavam estrogênio porque não tinham útero, né, eram esterectomizadas, não só não houve aumento de risco de câncer de mama, mesmo com estrogênio sintético, como talvez até uma certa proteção. Então, tudo isso ainda é muito nebuloso, ainda tem muitos estudos que precisam ser feitos, são estudos difíceis, porque quando a gente faz estudo com o hormônio natural, os próprios níveis individuais variam muito. E uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente vê, puxa, mas a minha mãe, a minha tia, a minha vizinha, ela estava fazendo reposição e ela teve um câncer de mama que era hormônio dependente. Sim, gente. Eu não falei que o câncer é uma doença da pós-menopausa, uma doença principalmente do envelhecimento? Então, câncer de mama e reposição hormonal frequentemente vão ser eventos coincidentes. Sim. Não necessariamente uma relação de causa e efeito tão direto. Puxa, mas ele respondia ao hormônio. Ótimo, porque ele veio de uma célula que naturalmente tem receptor hormonal. Então, quando a gente tem um câncer que já se diferenciou tanto da célula da qual ele se originou e ele passa a não ter receptor hormonal nenhum, ele tende a ser mais agressivo. E aí é difícil de você tratar. Exatamente. E se ele é hormônio dependente, é mais fácil você tratar. Então, parece tão incoerente. Nossa, o estrogênio é o grande vilão, mas se eu tiver um câncer, tomara que ele seja estrogênio dependente. Né? Então, a gente tem realmente que esclarecer tudo isso. Precisa, porque criou-se essa névoa de que reposição hormonal faz mal. Não, gente, faz mal não ter qualidade de vida. Exato. Faz mal você não se reconhecer. Faz mal todo o peso que vem junto de você não ter o seu hormônio ali respondendo e você achar que você vai comer a mesma coisa, que você vai ficar igual e você não vai. Você achar que você vai levar a mesma vida e vai ficar igual e não vai. E é um local muito solitário. Eu falo isso toda vez aqui. Por quê? Porque o teu marido é o mesmo, teu filho é o mesmo, teu cachorro é o mesmo, teu chefe é o mesmo, teu trabalho é o mesmo, mas você mudou. Você mudou. E você sozinha, no contexto que tudo tá igual, você tá diferente. Porque somos seres banhados de hormônio. Então, é importante que você regule. Porque não é que você tá com preguiça, talvez falte uma vitamina. Não é que você tá com depressão, talvez falte um suplemento. Então, você tem que se cuidar. Porque é você que tá diferente. Exato. E as pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem, às vezes, nem falar sobre isso. Né? É difícil. A conversa entre as mulheres, às vezes é difícil tocar nesses assuntos. Puxa, não, eu não tô tão disposta, libido tá ruim, eu não tô me sentindo bem. Porque, às vezes, são taxadas dessa forma. Preguiça. Não é depressão, gente, não é depressão. E não é preguiça. Exato. É alguma coisa que desregulou. Só que a gente prioriza sempre o outro. Então, hoje é uma dor de cabeça. Amanhã é uma dor de cabeça. Aí você fala, nossa, eu preciso olhar. Mas você tá tão envolvida com todo o entorno que a sua dor de cabeça passou e você não percebeu. Exato. Aí depois você fala assim, nossa, fui viajar esse fim de semana, não sei o quê, acho que eu engordei. Não é. É um conjunto que vem vindo e você não presta atenção. Exato. E às vezes, né, Renata, por conta desse medo potencial do câncer de mama, e eu também não estou dizendo vamos fazer de uma forma indiscriminada, vamos deixar hormônios acima dos valores fisiológicos de forma alguma. Inclusive, é uma quantidade muito pequena que a gente repõe e que dá o bem-estar, que melhora essa qualidade de vida, que ajusta de certa forma, mas não é sozinho, ajusta essa questão metabólica. Então, pacientes falam, puxa, eu vou repor o hormônio, eu estou engordando. Peraí, só o hormônio não vai resolver. É um conjunto. Né? É um combo de coisas. E muitas vezes assim, puxa, foi o que você falou, Renata, eu não tô com vontade de treinar, eu estou cansada, mas eu vou. Eu vou porque é importante para mim e porque depois isso vai trazer um benefício sem dúvida alguma. E o que acontece é que, às vezes, não fazendo a reposição, as pessoas acabam aumentando, por exemplo, o risco cardiovascular. Então, antes da menopausa, a gente infarta menos do que os homens, porque a gente tem estrogênio que protege. Depois, em pacientes que não fazem reposição, esses níveis se igualam. Então, quer dizer, a gente tem um medo potencial do câncer e, de repente, você morre de infarto. 5, 10 anos depois da menopausa. Então, contra números, não temos argumentos. Não temos argumentos. E os estatistas que estão vendo todos esses dados estão aí para dizer para a gente. Se a gente não se cuidar, olha isso, a mulher queria ter igualdade com os homens, a gente conseguiu numa métrica muito ruim. A gente infarta igual.
a gente infarta igual. E ninguém falou para você que você tem que fazer exames para prevenir o infarto. Porque você fica falando, não, eu não vou tomar hormônio, porque eu não quero ter câncer de mama. E aí você infartou. Então, assim, essa balança precisa ser muito bem equilibrada. E você tem que entender que é você que tem que estar em primeiro lugar. Então, existe o risco do câncer, existe o risco do infarto, existe. Então, assim, não ter o estrogênio ele age no meio dos nossos vasos. Então, você vai deixar de ter o que você tinha de proteção e você vai passar a infartar que nem o homem. Só que ninguém está olhando para isso. Exato. Então, assim, esse momento da gente aqui falando é muito importante. Fica no nosso contexto, encaminha isso para alguém. As pessoas precisam saber de informação séria. É sério o que a gente está dizendo. É importante. Então, vamos cuidar da nossa saúde cardiológica, sim, como repondo hormônio. Exato, exatamente. E é uma forma de prevenção. Sem dúvida é uma forma de prevenção, é uma forma de melhora de qualidade de vida. E eu que às vezes digo para paciente, você deixa de sair de carro porque você pode sofrer um acidente? Quantas pessoas morrem em acidentes de carro? Mas a gente não deixa. É uma verdade. Não é? Então, por que a gente vai deixar de fazer a reposição se aquilo vai te trazer um benefício? Tem pacientes que às vezes ficam muito bem, mesmo na pós-menopausa, mantêm atividade física, conseguem manter controle de peso. Tá tudo bem, talvez para aquela paciente não faça tanto sentido, mas para aquela que faz, por que não usar dessa estratégia como uma prevenção, e não só do câncer, né? É uma prevenção de N outras doenças muito sérias que matam muito. Doença cardiovascular mata muito no Brasil, no mundo, né? Tanto homens quanto mulheres. Então, realmente é importante olhar para isso. E eu acho, Renata, que a mensagem muito importante, além da questão da prevenção, é não ter medo do diagnóstico. De novo, voltando um pouco para o que a gente começou falando, o câncer não é uma sentença de morte de forma alguma. Quem está me ouvindo, que me conhece ou que já passou comigo em algum momento, eu sempre uso a frase: o câncer de mama é uma pedra no meio do caminho. A sua vida vinha vindo com um script todo bonitinho, de repente surgiu o câncer de mama, uma pedra. E aí, nós, paciente, claro, familiares, mastologista, oncologista, radioterapeuta, cirurgião plástico, psicólogos, todos nós juntos vamos ajudar a tirar essa pedra. Eu não sei se usando todas as armas, uma, duas, enfim, e a vida volta. E eu tenho uma paciente que foi feito o diagnóstico na pandemia, ela era muito jovem, tinha 30 anos na época, e eu me lembro que, passado um tempo, ela curada, tratada, está ótima, vivendo a vida dela muito feliz, ela falou para mim: Adri, eu lembro até hoje quando você disse a história da pedra, e realmente era uma pedra no meio do caminho, desviou o script da minha vida, e eu voltei, e eu sigo, e tá tudo bem, fazendo seus exames anuais, e tá tudo certo. Eu tenho uma amiga que não é médica, mas ela, quando eu tive o diagnóstico e fui tratar, ela falou uma coisa muito legal para mim que eu nunca esqueci. Ela falou: a minha avó não vai para a praia. Presta atenção. A minha avó não vai para a praia. Porque a referência da minha avó, quando eu convido ela assim: vó, vamos passar o dia na praia? Era as estradas antigas, o Dodge que o marido dela tinha, o tempo que ela levava para descer, o tempo que levava para subir, sem ar-condicionado e o carro fervia porque a serra era outra estrada. Então, a referência que ficou no inconsciente da avó dela, quando ela falava: vó, vamos para a praia, era aquela realidade. Para você que está aí, um paralelo na sua vida hoje quando você ouvir fulana está com câncer, se você pensar na realidade de hoje, é uma estrada mais moderna para ir para a praia, é um carro muito melhor, uma sinalização muito melhor, você vai e volta e nem tem noção da vida que era antigamente, você tem uma vista maravilhosa no caminho. Então, hoje vivemos uma realidade diferente. Não é a estrada antiga, não é o carro que ferve para subir e não é aquele Dodge que vinha com todo mundo dentro. Com certeza. Hoje podemos falar: e aí, vamos almoçar na praia? E você vai e volta e tá tudo bem. Exatamente. As tecnologias, os exames, a precisão dos exames. Imagina a fotografia. Antigamente era um borrão. Hoje você enxerga nitidamente, você vê tudo. Então, a ciência chegou nesse lugar. Sem dúvida. E não só dos exames, né, Renata, mas do tratamento. Então, As dosagens. Exato. O meu pai é falecido por câncer de próstata há 32, quase 33 anos.
Ninguém mais morre hoje em dia de câncer de próstata. E se a gente for pensar em 30 e poucos anos, é muito Muito pouco pouco, foi para uma ontem. mudança tão grande. E eu me lembro que na época ele conversou conosco e ele disse: olha, eu não vou fazer quimioterapia porque a minha qualidade de vida vai ser tão ruim para um ganho tão pequeno que eu prefiro ficar bem o quanto eu puder. E eu achei aquilo muito sensato. E hoje, as pacientes fazem quimioterapia e vão trabalhar no dia seguinte. A realidade Então, mudou. não é claro que ainda existe muito medo. A primeira coisa é a questão do cabelo, né? Assim, é o medo da quimioterapia, não só pelo cabelo, mas, puxa, eu vou me sentir muito mal. E aí elas fazem e falam, nossa, tá tudo bem. Elas trabalham no dia seguinte, elas conseguem sair, elas vão a show, elas se cuidam. E tá tudo bem, e passa. E de repente passou o tempo da quimioterapia, a paciente ficou bem, faz a radioterapia também com muito menos morbidade do que no passado. A radioterapia é bastante tranquila, mas no passado, de fato, a radiação dispersa da radioterapia, né, não da mamografia, era maior, então às vezes queimaduras maiores, uma série de... Hoje não. Então, assim, a paciente continua vivendo e tratando como uma outra doença. E essa doença passa e a vida dela segue. Com cuidados, com exames às vezes mais frequentes no início, mas segue. E você em algum momento falou, Renata, que se alguém diz assim, olha, você tem um câncer e vai viver tanto tempo. Essa é outra coisa. Não existe ninguém que possa dizer seu prognóstico de vida é de 6 meses, é de 1 ano, é de 10. Existem alguns trabalhos? Existem, mas cada caso é absolutamente individual. E a gente vê pacientes metastáticas controladas por muito tempo. Então, uma coisa é mortalidade, uma coisa é sobrevida livre de doença. Significa o quê? O tempo que você fica sem a doença ou o tempo que você sobrevive mesmo com a doença. E isso é absolutamente controlável. Você não vai morrer disso, você vai morrer muito com provavelmente isso. não. Exatamente. Você exatamente. não vai morrer disso. E ainda assim, as que vão morrer com isso são um pequeno grupo. A grande maioria realmente vão estar curadas e não vão ter mais. E isso vira passado. A vida que segue. Vida que segue. Exatamente. E é isso, que fique para você o paralelo do carro. Lembra o carro do teu avô? Perfeito. Aquela era a dosagem que a gente tomava quando ia tratar. Na era época, o Dodge que fervia. É isso mesmo. Não é? É, com certeza. E é verdade, gente. Hoje, você nem percebe. E não só as doses, né, Renata, mas as drogas ficando cada vez mais específicas. A gente tem o que a gente chama de terapia-alvo, quer dizer, aquelas drogas muito específicas, muito assertivas, que otimizam o efeito da quimioterapia com menos efeitos colaterais. Então, eu não estou dizendo que é um mar de rosas, gente, que, ai, que delícia, então não tem o que fazer, eu vou ali fazer quimioterapia. Não é isso. Não. Mas a gente também não precisa colocar os efeitos, de novo, o medo da quimioterapia maior do que a possibilidade de cura. De forma nenhuma, porque no passado a gente ponderava, bom, eu não posso matar esse paciente do tratamento, porque às vezes era isso mesmo que a gente tinha que colocar. E hoje não. Hoje a paciente não morre do tratamento de forma alguma e se cura na imensa maioria das vezes. Então, temos que enfrentar, né, Renata? Temos que procurar. Porque eu não vou nem olhar, porque se eu encontrar, graças a Deus se você encontrar, né? Você ganhou na loteria de encontrar um carcinoma in situ, um invasivo que está no início, você tem chances de cura com cirurgias menores, com tratamentos mais curtos. Quando eu comecei a fazer mastologia, na verdade eu fui uma das primeiras 5 mastologistas do Brasil. Ai, que honra! Na realidade a mastologia era uma parte da ginecologia. E a ideia era que virasse realmente uma especialidade, que houvesse uma residência mesmo como existe hoje. Então foi desenvolvido todo um projeto e ele precisaria funcionar por 2 anos para que de fato o MEC reconhecesse. E eu fui fazer ginecologia porque eu queria fazer mastologia. Olha que lindo. Minha história começa um pouco aí. Um retorno. Um retorno. E, enfim, então eu entrei lá no HC. O HC foi um dos locais onde começou esse projeto. Então eram 2 residentes, eu e a minha colega, que é minha parceira de trabalho até hoje. E nós 2 fomos as primeiras, então, em São Paulo, a fazer esse estágio. E na época, algumas pessoas me falavam, nossa, mas você vai trabalhar com câncer de mama, você é mulher, como é que é isso? Operar uma mulher, eventualmente tirar a mama. E eu dizia, não, é justamente o contrário. É trabalhar para poder curar uma mulher com menos prejuízo estético, emocional, funcional, com prejuízo para a família toda, porque é o que você falou, não tem como não mexer com todo mundo. Então, a ideia era essa. E graças a Deus é o que a gente está vendo, é o que a gente consegue fazer cada
cada vez mais. Chegou. Hoje houve uma evolução muito grande. Parabéns, parabéns por ter sido pioneira nisso. Obrigada. Parabéns por ter acreditado que podemos fazer diferente. Exato. E parabéns por ser aí testemunha viva e colhendo os louros de que chegamos nesse lugar. Exato. Podemos ser atendidas de uma forma muito melhor, podemos ser tratadas e podemos olhar para isso pensando em como vai ficar a estética, pensando na prevenção, pensando em como essa mulher vai se ver depois, em reconstrução, que eram assuntos que a gente não podia nem imaginar. Então, assim, olha, se conseguisse tirar, estava tudo maravilhoso, nem se cogitava olhar para isso. Então, hoje, existe uma preocupação toda por trás muito de grande. como ela vai se ver quando acordar, como vai ficar, como que vai ser, vai ter que fazer reconstrução depois, como fica. E nós temos inúmeras possibilidades de fazer a reconstrução imediata ou num segundo momento, a depender de cada caso. Então, isso é muito importante mesmo. Que legal, que legal. Olha quanta coisa boa. Aí todo mundo fala, gente, é um assunto triste, dolorido, pesado. Não, não é. É um assunto que só precisa desmistificar essa coisa toda, limpar essa névoa que tem em cima e falarmos do que existe. Então, se puder ficar um recadinho para você. Você é especial porque é você. E você não é a estatística de todo mundo. Exatamente. Vamos cuidar, porque você é o seu 100%. E o meu recadinho é: o câncer de mama nem é você e nem é a sua vida. Ele é a pedra no meio do caminho. Você é muito maior que isso. Existe um grupo que pode te ajudar, junto com seus familiares, com você. A gente vai poder discutir todas as possibilidades e você vai ficar bem. O câncer não é a sua vida. Olha não é isso, Renata? É bom, não é bom? É isso mesmo. Gente, que delícia, gratidão no meu coração. Profundamente feliz em conversar. Obrigada, Renata. Obrigada pela oportunidade. De estar aqui. E que você tenha aproveitado, que tenha servido para você que está aí do outro lado, que você compartilhe isso com quem está precisando ouvir também. Não é você. Você não é só um câncer. De forma alguma. Você não é. Você continua sendo você na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos, na sua vida. Foi um desvio, um roteiro que mudou. Foi. A pedra no meio do caminho, o script da vida dá uma desviadinha e volta. E volta e continua. E às vezes não volta exatamente igual ao que você tinha planejado antes, mas volta. Volta bem. Às vezes você olha para uma coisa, por exemplo, puxa, eu não fazia atividade física, opa, então agora talvez eu tenha que mudar um pouquinho o meu script para melhor. Não é verdade? E você volta melhor. Sem dúvida. Tem alguém que tem uma frase que diz que quando você descobre que você só tem uma vida, realmente falando, você passa a viver a sua segunda fase da vida muito melhor. Então, quando a gente descobre que a gente realmente é finita e que a finitude se apresenta para a gente em algum momento, em alguma situação dessa, a gente passa a viver melhor, a gente passa a se cuidar, a se olhar, se priorizar de uma forma muito melhor. Fica aí o nosso recado. É isso mesmo. E é isso, muito obrigada. Obrigada a você, Renata, foi um imenso prazer. Parabéns pelo esse projeto tão importante, tão maravilhoso. E fica com a gente que depois tem mais, depois temos outros capítulos desses nossos bate-papos por aqui. E foi uma honra ter a sua companhia. Obrigada.